Olá, para você que está na 101.5, também no canal TV Alepa e pelo YouTube. Um bom dia para você. A gente está começando mais uma entrevista em destaque. O tema de hoje é urgente: violência doméstica e o uso de IA para macular a imagem das mulheres. Comigo para bater esse bate-papo aqui, Gabriel Oliveira. Bom dia, Gabi. Bom dia, Rafael. É sempre muito bom estar aqui na 101.5 para a gente debater esses temas tão relevantes, tão atuais aqui para a nossa sociedade. E hoje o nosso bate-papo é com a doutora Patrícia Bahia Farache, uma advogada especialista no direito da família e também em direito civil, além de possuir vasta experiência em causas que envolvem a vulnerabilidade social e também a violência doméstica. Patrícia é reconhecida pela sua habilidade em articular o direito tradicional com os novos desafios da era digital, especialmente no que tange à preservação da imagem e da dignidade da mulher diante dos crimes cibernéticos. Doutora Patrícia, um bom dia para você. A senhora foi recentemente homenageada na semana passada na 7ª edição do Prêmio Mirtes Gomes de Campos, uma honraria que celebra o pioneirismo e a luta feminina na advocacia. Como que esse reconhecimento e o legado de Mirtes Gomes impulsionam o seu trabalho atual no enfrentamento de tão modernas violências, com o mau uso da IA atualmente? Bom dia. Muito bom dia a todos vocês. Muito obrigada pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes, aos espectadores. É um tema urgente, como você disse, é um tema relevante para a sociedade. E eu fiquei muito grata e feliz por ter sido homenageada com o Prêmio Mirtes Campos, porque ela foi pioneira, ela foi a primeira mulher que se tem notícia que conseguiu o registro na IAB, que foi a primeira casa antes da OAB, e ela, imagina isso no século passado, uma mulher desbravando um ambiente extremamente masculino. Ela foi pioneira, ela levou, para vocês terem ideia, 7 anos para conseguir o registro, para conseguir advogar. E ela optou também na época por militar no direito criminal, que é também um ambiente até hoje muito masculino. Nós temos em número de mulheres, nós somos hoje o ambiente de político, para votar nós somos a metade, mas poucas estão nos cargos de liderança, nos cargos de chefia, estão à frente das organizações. E isso também é um reflexo na advocacia, em que pese, principalmente na área criminal, ainda é um ambiente muito masculino. Então, assim, me trouxe muita gratidão e felicidade por ter sido homenageada. E me impulsiona, respondendo a tua pergunta, a desbravar e buscar o nosso lugar e ajudar também inúmeras mulheres, inúmeras mães de família, inúmeras filhas, inúmeras irmãs, a terem conhecimento de uma lei tão importante para nós, até como uma espécie de sobrevivência nos dias atuais, poder falar dos direitos que essa lei ela alberga. Atualmente, nós contamos aqui na casa com 7 parlamentares, o que representa aí pouco mais de 10%, do número total de parlamentares. Nós estamos também no ano eleitoral, A gente já sabe que a candidata mulher, ao longo das décadas, tem a sua imagem ali achincalhada, maculada, ferida, agredida de diversas formas. E esse ano isso também parece que a gente não sabe como vai ser, justamente pelo crescente uso da IA e das diversas formas que ela toma com diversos usos, Qual é a sua expectativa para esse ano eleitoral? Eu assisti uma entrevista há uma semana, um pouco mais de 10 dias, da ministra Carmen Lúcia, que é a única mulher hoje em dia a estar, a fazer parte da corte do STF, do Supremo, e ela falando e explicando justamente isso, explicando que no ambiente político é devastador, muitas vezes, as violências sofridas pelas mulheres. Inclusive ela narrou um caso de ela não especificou qual era a unidade da federação, qual era o estado,
que uma moça optou por não participar mais da carreira política porque os filhos, na época em que ela participou, utilizaram a imagem dela de uma forma a macular, a ferir a imagem, a expor Os próprios em filhos. ambientes pornográficos na época, e os filhos constrangidos se mudaram, foram morar com a avó, e ela optou por não participar mais do universo político em função disso. Esse ano vai ser desbravador pela utilização, que pode ser errônea, da imagem das mulheres, principalmente as deepfakes, porque você utiliza o rosto das mulheres ou a voz em ambientes, em outras imagens pornográficas, para tentar, de alguma forma, ferir, né, essa imagem. Então, eu acredito que esse ano os tribunais eles vão ter, os juízes eleitorais, um trabalho redobrado em função disso, né? Doutora, como a senhora definiria esse processo, esse fenômeno da deepfake sexual, principalmente aqui no Brasil? Ano passado, foi aprovada uma alteração na lei de violência psicológica, a lei 15.123, vai fazer um ano, tem 11 meses, foi 25 de abril, em que aumentou a pena para os agressores que se utilizarem de inteligência artificial ou de qualquer conteúdo cibernético para expor as vítimas ou em ambientes pornográficos ou em qualquer tipo de ambiente que causem constrangimento, não só da imagem, mas também a utilização da voz. E isso tem que ser levado, essa lei ela tem que ser divulgada cada vez mais, porque o que levou à aprovação muito rápida no passado, inclusive, foi uma situação que foi assim bem interessante, porque na Câmara dos Deputados, a relatora era uma deputada do centro-direita, e no Senado era uma senadora que era de esquerda. Então, para você ver que existiu uma união para aprovar essa lei, porque nós que somos mulheres, nós sabemos o tipo de violência que a gente passa todos os dias. E ocorreu o que a causa dessa aprovação rápida foi porque no Rio de Janeiro utilizaram imagens de colegas num colégio bem tradicional. Os colegas menores de idade utilizaram a imagem de uma colega menor e puseram o rosto dela em imagens pornográficas. E essa criança quase comete suicídio. E aí, por conta disso, para você ver, isso é um exemplo da degradação que pode se utilizar com a imagem da mulher. E para proteger, para coibir, essa lei tem um ano que ela foi aprovada, e aumentou a pena. Como a senhora pontuou, esse ano vai ser desbravador, né, por esse mau uso da IA. A gente meio que já teve também uma sensação, uma degustação disso na última campanha, né? Nas últimas campanhas de 2022 para cá, né? Parece que fica cada vez mais assustador. Recentemente saiu uma decisão impondo limites na questão do impulsionamento das publicações na campanha desse ano. Porque antigamente você podia impulsionar suas publicações e por aí ia. Parece que as redes sociais vão ter que se adequar, vão ter que vigiar isso. Agora, e na questão da inteligência artificial, que está na mão de qualquer um, e qualquer um faz uso, cria o que quer, do jeito que quer, será que a justiça consegue filtrar, consegue de fato abraçar todos os casos? E é muito importante que sempre se divulgue que quem for vítima desse tipo de crime tem que reunir o maior número possível de provas. Então, chegando na justiça, o juiz vai analisar e ele tem ferramentas para que ele peça das redes sociais, por exemplo, das mídias, a supressão desse conteúdo ou a suspensão de veiculação. Mas esse tipo de conteúdo ele tem que ser imediatamente juntado, porque os próprios agressores eles podem apagar. Só que, mesmo quando eles apagam, já está disseminado. E aí, eu acredito que não é fácil. Tem que se impor limites, tem que se fechar, tem que se responsabilizar cada vez mais essas matrizes que arquivam, né, as mídias sociais para que se possa ter controle.
Mas é um caso que eu acho eu considero, aliás, que é epidêmico. Gabriel até tem um número aqui, né, Gabriel? Exatamente. De acordo com o relatório da ONU Mulheres e também do Parlamento Europeu, 98 a 97% das vítimas são mulheres e vítimas de deepfakes pornográficos. Aqui somente no Brasil, no último ano, as denúncias ligadas a crimes de ódio, misoginia e também com uso inadequado de IA subiram mais de 224%. Então, doutora, o Estado ele tem alguma forma de agir mais rapidamente nesses casos, como você comentou, de imagens disseminadas na internet, para que elas sejam tiradas imediatamente? Existe algum prazo pré-estipulado para que as redes removam esse tipo de conteúdo, já que ele é extremamente danoso e cada segundo que ele passa ali na rede, ele se entranha mais e acaba sendo mais divulgado? Normalmente, respondendo a sua pergunta, o juiz, quando ele emite, falando de uma forma assim bem simples, que ele emite a sua decisão, ele dá um prazo, normalmente é de 20 até 24 horas para que esse conteúdo seja suspenso, ele seja suprimido das redes sociais. Mas é importante que, tendo conhecimento, a vítima, ela imediatamente se dirija e busque o socorro da justiça. Existem municípios que não têm fórum, que busquem então também as delegacias. Porque nos casos de violência, inclusive agora está sendo aprovado que os delegados eles podem, inclusive, também deferir as medidas protetivas de urgência. Muito legal. Isso é uma inovação também que está sendo discutida, que em breve já vai ser utilizado. Então, todos os meios para que esse tipo de violência ele possa ser coibido, ele tem que ser utilizado. E daí que vem a importância de programas como esses de vocês, esse da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, que tem um alcance gigantesco aqui no Estado, para que ele traga o conhecimento a todas as pessoas, o cidadão, a cidadã, dos direitos, e principalmente passa até a ser um dever de buscar esse amparo para que outras pessoas não sejam vítimas, especialmente as crianças. As crianças que são muito sensíveis a todo tipo de conteúdo e que por muitas vezes têm uso restrito. Como a gente comentou aqui, Rafa, na semana passada, eu e o Rafa nós tivemos acesso restrito à internet desde novos, então a gente sabe que a internet ela é um local muito perigoso. Muitas vezes ele é muito sedutor, mas também muito perigoso. Doutora, a senhora acha que o Brasil ele tem sido eficiente nesse combate? Nós tivemos a recente pauta da adultização. A senhora acredita que a justiça brasileira ela tem corrido de uma maneira célere para combater e coibir esses casos de violência sexual contra as crianças na internet? A maioria das pessoas devem ter tomado conhecimento, tomando como exemplo aquele crime infeliz que houve do estupro coletivo no Rio de Janeiro. Sim. E ali foi verificado que aqueles adolescentes eles faziam parte de grupos de ódio. Então, tem alguns programas, alguns aplicativos, Discord. A justiça, quando tomou conhecimento, ela encaminhou para o TikTok, que era um dos maiores divulgadores desse tipo de conteúdo, e proibiu. Então, existe sim, tanto o TikTok, a justiça, ela busca, mas é como eu sempre falo, tomou conhecimento, tem que denunciar. A denúncia ela é a nossa arma, porque eu falo muito isso. O judiciário ou a polícia, nós não temos, ou quem milita na área jurídica em relação a esse tipo de crime, a importância da vítima ela denunciar, porque não se tem, infelizmente, eu até gostaria uma bola de cristal para que a gente pudesse, porque ocorre simultaneamente em vários estados esse tipo de crime. Então, é também responsabilidade dos pais, dentro do possível, fazer esse controle parental. Até para proteger os filhos, num ambiente que a gente sabe que muitas vezes a mãe passa o dia trabalhando, o pai passa o dia trabalhando, os filhos têm acesso aos celulares. Não se tem ou não se tinha até agora a entrada do ECA digital, esse controle mais efetivo das redes sociais e que vai se responsabilizar as plataformas. Mas é importante também que os pais verifiquem o que os filhos fazem no dia a dia. Doutora, aproveitando essa pauta do ECA digital,
nós já tínhamos a Lei Maria da Penha e os seus diversos braços. A senhora acha que ela sozinha já conseguia punir esse tipo de crime cibernético ou ela precisava também do auxílio de uma lei tipo a ECA? Eu considero, eu acredito que qualquer tipo de reforço que se dê a uma lei, quando a gente trata de um ambiente digital que ele é muitas vezes incontrolável, ele ajuda o Estado a coibir e fortalece a própria lei. Então, uma acaba amparando a outra. Então, a importância do ECA Digital é responsabilizar as plataformas também. Porque, como eu disse, muitas vezes os pais, eles não têm, por questões econômicas financeiras, por questões de trabalho, por questões culturais, religiosas, muitas vezes, a criança acaba sendo submetida e exposta a um ambiente mais hostil e sem controle. E, com isso, ela acaba sendo capturada, catapultada por indivíduos que queiram aliciar esse tipo de menor à prática de crimes. Doutora, essa lei, a Lei ECA, inclusive, ela ficou muito conhecida como Lei Felca, né? Sim. E no dia da aprovação dessa lei, eu inclusive estava acompanhando ali, vi que o influenciador Felca, ele postou alguns prints de imagem, de discursos de ódios contra ele, dizendo, você é o culpado dessa lei, não sei o quê. E muitos desses comentários feitos por menores de idade. De que forma a gente vai conseguir trabalhar para talvez demover essa cultura, inclusive, dessas crianças, desses adolescentes, para que eles entendam o dano que foi cometido durante todos esses anos? Rafael, não tem como responder a tua pergunta sem que a gente entre na questão cultural. A questão cultural, ela é, na verdade, a impressão digital do que hoje a gente vive, tanto a nível de violência contra as mulheres, quanto a criação em que muitas vezes a gente dá aos nossos filhos. E é super importante que as escolas trabalhem nesse contexto, para que haja traga à tona todo um pensamento de proteção. Aí o Estado tem que implementar políticas públicas, o Estado tem que ter o aparelhamento para que possa coibir. As escolas, elas têm que trabalhar e eu vou contar, isso são dados, tá? São dados científicos. Na Espanha, que era um dos países com maior índice de violência doméstica ou de gênero no mundo, ele conseguiu diminuir porque já tem quase uma década que a disciplina ela é obrigatória desde o maternal. É uma cadeira obrigatória do maternal à faculdade. Até a pessoa ela entra no colégio, na alfabetização, até ela se formar, ela tem aula para conhecer a questão do gênero, para respeitar. Porque, sendo uma questão cultural, nós não vamos conseguir coibir se não houver uma implementação de trazer e explicar o que é uma misoginia, que não se pode ter, que é a igualdade de homens e mulheres e também a igualdade racial. Então, existe uma questão cultural importante a ser implementada, mas também existe os pais eles têm que ter acesso a essas informações e também a ferramentas para que eles possam, muitas vezes, impedir e brecar o comportamento dos filhos. Porque hoje em dia tem muitos adolescentes que se acham os pais e os pais viram reféns dos próprios filhos. Então, existe também uma inversão de valores na sociedade que a gente tem conhecimento e que é preciso que se dê Pera lá, vamos dar um stop para que a gente possa avançar e as próximas gerações possam ter o conhecimento e evitar toda essa bagunça criminal, porque as pessoas menosprezam, inclusive, a questão da consequência criminal. Porque tem pais que até protegem, né? Para que os filhos não sejam atingidos. É verdade, doutora. Realmente tem acontecido, como em alguns casos aqui no Brasil, que a gente não mencionar diretamente, mas você falou sobre a questão cultural. Os homens sempre, ao longo desses muitos anos, vêm arrastando certas problemáticas culturais ao longo do tempo.
A senhora vê, nesses últimos anos, com a divulgação de campanhas, nas redes sociais, pelo próprio governo brasileiro na TV, aqui na rádio a gente também, constantemente a gente fica vinculando ali os spots sobre a questão da violência contra a mulher. A senhora acha que os homens têm mudado a cabeça ao longo desses poucos anos em que tem se reforçado muito a mudar um pouco essa realidade? Os próprios homens têm tomado um caminho diferente com relação ao que é tradicional e o que já vem sendo arrastado aí de tanto tempo para cá? Gabriel, eu acredito que nós estamos engatinhando ainda nesse contexto, porque existe aquela questão cultural que nós já falamos, e o que eu observo e que os estudos mostram que é pior, muitas mulheres também, muitas vezes, têm preconceito com o próprio gênero. Olha só. Então, é um trabalho que é o tempo todo, necessita de políticas públicas, necessita de divulgação, desse tipo de ferramenta que vocês têm para divulgar. Então, as mulheres também, muitas vezes, eu ouvi uma vez o relato de uma juíza, que foi uma das precursoras aqui no estado do Pará, que implementou a vara de violência doméstica. Ela falou que na época que foi criada a vara, ela teve dificuldade de selecionar algumas servidoras, porque quando ela fazia entrevista, era perceptível que as próprias mulheres muitas vezes tinham preconceito. Mas a culpa é o quê? É cultural. Porque existe uma questão patriarcal em que o homem se acha proprietário da mulher, em que é ensinado isso, principalmente quando a mulher também ela vive num ambiente muito masculino. Então, tem que se quebrar essas barreiras, desmistificar essa questão cultural e promover a igualdade de gênero. Perfeito. Doutora, quando uma mulher descobre que a sua imagem está sendo maculada, está devidamente percorrendo a internet, qual é a orientação imediata que a senhora pode dar para essa mulher? Quais são as provas que ela pode colher e que vão ter uso de fato no processo? Rafael, é importante que se colete o maior número de provas. O que acontece, de fato, quando esses crimes são descobertos, na maioria deles, quando envolve violência psicológica? As mulheres ficam, muitas vezes, tão abaladas que elas demoram. Às vezes, são os próprios familiares que juntam as provas para ajudá-la a levar para que seja denunciado. Então, assim, todo e qualquer tipo de prova, print, pessoas que possam servir de testemunha, fotos, e no caso de violência psicológica, se ela foi atendida e existiu um laudo, qualquer forma, a violência psicológica ela é tida como a mais difícil de ser comprovada, porque ela fere o seu eu, né, a sua parte subjetiva, impede a tua autodeterminação. Muitas vezes a mulher não sabe se ela foi vítima. Como eu vi o relato da moça que sofreu o estupro coletivo lá no Rio de Janeiro, ela disse que ela chegou a pensar se ela não tinha provocado aquilo. Ou seja, existe uma completa inversão de valores quando a gente também vai para o lado psicológico. Então, todos e qualquer tipo de prova que possa ser coletado e levado imediatamente para que seja feita a denúncia, para que esses agressores eles sejam punibilizados e impedidos de conviver com aquela vítima, tem que ser divulgado, tem que ser levado para a polícia, principalmente para as delegacias de mulher, onde houver, né? Doutora, só retornando mais uma vez na questão da rede social, nas últimas eleições presidenciais, inclusive, nós tivemos uma questão que ficou muito marcada, que foi uma queda de braço entre o judiciário e o Twitter atual X. Na época houve um entendimento dos ministros, né, de que havia uma disseminação de discurso de ódio, de fake news, e eles pediram, né, que a empresa lá, o X, bloqueasse, restringisse esses conteúdos ou as contas, e houve uma queda de braço, né? Na época, inclusive, acredito que o X estava sem escritório no Brasil, havia fechado o escritório, inclusive foi uma exigência do ministro do Supremo que a empresa só pudesse operar com o escritório. Não sei se lembra que ficou mais de um mês fora do ar, né? A senhora acha que nesse ano, com as candidatas
o judiciário vai poder realmente... A gente vai ter situações como essa de queda de braço entre as redes sociais, como a gente vê também fora do Brasil. Não é uma exclusividade do Brasil. O Gabriel trouxe até um dado do Grok, né? Isso. Não sei se você pode buscar esse dado aí. E eu quero saber se a senhora acredita que esse ano vai ser mais em cima do lance ou a gente vai ter... Porque se ficar dias aí numa queda de braço, o conteúdo vai sendo disseminado e replicado, né? E o dano é permanente. Eu considero que o Estado ele tem ferramentas atuais para que solicite a suspensão ou suspenda imediatamente. Então, está crescendo a forma de coibir esse tipo de crime. E eu, sinceramente, espero e louvo a Deus se a gente conseguir, porque o dano, depois, mesmo que você retire aquele conteúdo, ele já está feito, ele já está ali, já existe. Então, para você recuperar depois a sua imagem, é uma missão bem complicada e difícil. Exatamente, doutora. O dado que o Rafael mencionou é sobre o caso do Grok, que é a IA, inteligência artificial do próprio Twitter, né, atual X, que no final do ano passado teve um caso de grande repercussão com a jornalista Daisy Dixon lá do Reino Unido, onde mostraram que as ferramentas de IA dessas grandes plataformas foram sim usadas e com certa facilidade para criar conteúdo sexual abusivo, claro, com a jornalista que inclusive demorou muitos dias para ser removido das redes. Chega a ser surreal e assustador, né? Assustador. E também, Gabriel, atrelando a isso, aqueles óculos de realidade virtual aumentada, eles também estão sendo denunciados, que eles pegam as imagens, vamos supor, de uma mulher, de uma menina, e se a pessoa der ordem, ele faz também a leitura através de um crime cibernético. Então, vamos supor, que ele tire foto de uma menina, ele dá ordem para que tire a roupa daquela menina. A inteligência artificial, ela tira e divulga. Então, aqueles óculos também daquela empresa, que também é uma das mantenedoras das plataformas, eles também estão sendo acusados disso na Europa. Aí, atrelado a isso que você está falando, é muito grotesco, porque você, principalmente quando a gente, não só a intimidade da mulher, mas 90% são de mulheres, e desse percentual avassalador são de menores, de crianças. Exatamente, de acordo com o relatório da ONU Mulheres, são mais de 98% dos casos são mulheres. Dentre esses, a maioria, mais de 70%, é de menores de idade. Exatamente, porque isso vai promovendo cada vez mais a objetificação da mulher. A mulher, ela é tida como objeto. O homem, ele acha que ele é proprietário da mulher, e toda essa cultura estimula o quê? Os crimes de violência contra a mulher. Que ano passado nós tivemos um aumento, ano passado 4 mulheres ao dia foram assassinadas, vítimas de feminicídio. E o que é pior, dentre elas, a maioria, 60%, são negras, e dentre os objetos que são usados para que seja cometido o crime, são facas, porque os agressores eles estão em casa, porque 60% dos agressores são companheiros atuais. A primeira coisa que eles pegam são a faca para matar a mulher. Então, aí, tudo isso você vê, é um escalonamento, é um efeito dominó, por conta da cultura. Aí, de despir a mulher através de uma realidade virtual, a pessoa vai se achando dona, aí a mulher diz não por algum motivo, ele vai lá e se acha no direito de assassinar a mulher. Esse é um dos braços do que tem sido chamado popularmente da cultura Red Pill, não é, Rafa? Temos aquele exemplo do coronel que infelizmente veio assassinar sua companheira, que ele se achava dono, achava que ele tinha total direito sobre ela por ser marido. Uhum. Se vocês me permitirem também, eu gostaria de falar para que divulgue. Quando se tem entrevista, quando se tem qualquer tipo de coleta, as mulheres, quando elas são ouvidas, elas estão em ambiente de abuso e não sabem. Então, muitas vezes, as mulheres trabalham e os homens tomam conta do dinheiro dela, ela não sabe quanto ela ganha, e isso foi uma das coisas que aconteceu com essa moça que foi assassinada por esse policial. Ela não sabia nem quanto ela ganhava, tanto que numa das conversas que foram
juntadas ao processo, ele diz que ele era provedor alfa e ela era fêmea beta. E ela trabalhava, ela era policial. Então, esse ambiente hostil tem que ser divulgado. A Maria da Penha, ela coíbe todos os tipos de violência. São 5, mas, na verdade, nós já temos 13. Mas a lei, ela fala 5, né? A psicológica, a sexual, a patrimonial, a moral. E, principalmente, temos que divulgar essa forma muito sutil, porque nenhum homem, quando você começa a um relacionamento, ele vai chegar te agredindo. Sim. Ele não chega te agredindo, ele vai chegar com fama de bom moço, ele vai te seduzir, depois ele vai começar a impedir que você se relacione com a sua família, com os seus amigos, ele vai isolando você. Aí, depois disso, os outros comportamentos vão surgindo até que culmine com a morte. A senhora trouxe fora do ar para a gente um dado de que a Delegacia de Crimes Cibernéticos do Estado é referência no Brasil. De que forma a senhora avalia o trabalho dessa delegacia e quais são os desafios ainda que nós temos para superar nos crimes cibernéticos no Estado? O Estado do Pará, ele é considerado, a nível Brasil, um dos melhores estados no combate aos crimes cibernéticos. Então, realmente, muitos delegados são convidados a palestrar, inclusive internacionalmente, falando sobre esse tema. E aí é que está. Os mecanismos, eles têm como ser utilizados, a delegacia ela é preparada, pode ser mais ainda alimentada pelo poder público, né, com instrumentos que consiga, de uma forma imediata, suspender, né, os conteúdos, mas eu sempre falo isso, as vítimas elas têm que denunciar. E as mulheres elas ainda têm medo. E muito do reflexo do aumento das denúncias, ela tem a ver com a divulgação e as vítimas elas se sentirem mais acolhidas e protegidas pelo sistema público. E aí é importante que a gente o tempo todo bata nessa tecla e divulgue. É necessário divulgar. O Estado ele dá, sim, meios para que a vítima seja protegida, ela pode ser isolada, tem as casas da mulher brasileira, existem as delegacias de mulheres, existe todo o acolhimento que ele é de psicólogo, para que seja ouvido e seja tratado. Eu fico feliz, mas a gente sabe que isso é apenas o começo. Né? Exatamente, é apenas o começo. Inclusive, doutora, é importante a gente reforçar que os canais de denúncia, eles são todos anônimos. Então, se você foi vítima de qualquer tipo de violência mencionada aqui, os canais, eles são totalmente anônimos. Você registra a sua ocorrência de maneira 100% anônima. E muitos casos, Gabriel, hoje em dia também estão sendo denunciados, que antigamente existia aquela frase de que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E graças a Deus, hoje em dia, as pessoas estão denunciando. Então, vizinhos estão salvando vidas de mulher, porque estão ligando para a polícia, como você disse, é anônimo. Então, as vidas estão sendo salvas, porque as pessoas estão tendo a elucidação e a certeza de que existe também uma proteção para elas. Isso. A gente lembra, doutora, que aqui na LEPA nós temos o CAC também, que é o Centro de Atendimento ao Cidadão, que trabalha em parceria com a Defensoria Pública. Nós já tivemos aqui a honra de receber vários advogados do CAC Jurídico que também prestam todo tipo de atendimento ao cidadão de forma gratuita. O próprio CAC lembra que, é claro, é melhor que você procure prioritariamente a ADAN, né, a Delegacia da Mulher, ou os canais responsáveis. Mas se você quiser vir ao CAC para pelo menos ter uma orientação, você pode vir sempre de segunda a quinta, de 8 às 14 horas. E eu tenho certeza, Rafael, que nós temos, graças a Deus, uma casa de leis séria, com deputados que são interessados em realmente representar o povo, mas que se faça um estudo de uma forma efetiva e se aprove uma lei para que o estudo de gênero ele seja obrigatório desde o ensino fundamental. Porque esse reflexo ele é geracional. Daqui a um tempo nós já vamos sentir esse reflexo positivo em trazer esse conhecimento à tona da igualdade de gênero. E eu rogo que essa viabilização dessa lei ela ocorra logo.
porque muitos estados já têm aprovado. Então, a gente sabe que o Pará ele é um dos precursores em muitas leis, principalmente nesse ambiente, no estado que nós temos continental tão grande, em que, para se alcançar, muitas vezes o município demora 48 horas de barco ou mais, que é mais perto do Amapá ou do Amazonas que daqui da capital. Então, é muito importante que as crianças tenham acesso a essa divulgação, esse conhecimento da igualdade de gênero. Doutora, nós agradecemos muito a sua vinda até aqui, foi uma honra pra gente, nos ajudou muito a entender esse tema que, como eu disse, é urgente, né? Parece que quanto mais a gente tenta cobrir com lençol, descobre ali, porque cria um jeito novo de agredir as pessoas, mas com certeza nos ajudou muito a entender essa pauta que a gente está sempre, diariamente, trazendo aqui na rádio. Muito obrigada, eu quero agradecer a vocês, agradecer à Assembleia Legislativa também pelo convite e me colocar à disposição no que precisar para promoção de palestras. É um tema que me é muito caro, porque é um tema em que nós podemos salvar vidas através da informação. Então, meu muito obrigado e contem sempre comigo. Doutora, eu vou fazer logo um convite aqui para a senhora. Quem sabe após o período eleitoral a senhora retorne aqui para a gente comentar O balanço será? o desenvolver, né? Vamos ver como essa estatística vai funcionar. Boa, muito obrigado, doutora. Bom, Muito obrigada. Muito obrigado. a nossa entrevistada de hoje foi a doutora Patrícia Farache, que veio conversar com a gente sobre o mau uso da IA para denegrir a imagem das mulheres. Esse bate-papo e os outros tantos bate-papos do Alepa Entrevista você acompanha lá no nosso canal do YouTube, TV Alepa Pará. A gente vai para o intervalo rapidinho e volta já já com mais informação para você. Eu queria fazer uma pergunta.